Advogado, como produzir conteúdo para o seu escritório de advocacia com o ChatGPT da maneira correta? Vem aqui na tela do meu computador que eu vou te mostrar como que a gente faz aqui na Nave e como que esses conteúdos ficam assertivos e conectam realmente com o público-alvo. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem o costume de utilizar o ChatGPT ali de uma maneira comum, né? A gente cria um chat, nutre ele com algumas informações e depois ele vai produzindo. Só que o que acontece? Quando você faz isso, com o tempo, o chat GPT vai sobrepondo as informações com que você vai colocando no chat. E acaba que, às vezes, você pede correção demais e esse chat fica poluído e acaba não sendo tão assertivo como deveria. Então, a gente vai criar um agente do chat GPT, porque aí você consegue pedir toda vez para esse agente fazer ali o conteúdo do zero para você, sem estar com nenhuma sobreposição de informação. Então, a gente vai vir aqui no ChatGPT primeiramente. Você vai clicar aqui no canto superior esquerdo, onde tem esses dois tracinhos. Vai clicar em GPTs. E aqui vai ter a opção, ó, no canto superior direito, criar. Eu vou criar um agente do ChatGPT. Para isso, eu já deixei um prompt pré-pronto aqui. Vou até deixar ele aqui na tela para vocês conseguirem printar e depois escrever da forma de vocês. Vocês vão ter que substituir as informações para a área de atuação de vocês, obviamente. Então, primeiramente, eu pedi aqui, ó. Este GPT atua como um especialista em produção de conteúdo para o escritório de advocacia Nave. Aí você vai colocar o nome do seu escritório. Focado em direito previdenciário, ele é responsável por elaborar temas e conteúdos de postagens, incluindo a criação de headlines impactantes, descrições claras e concisas com parágrafos curtos e chamadas para ação de CTA, incentivando a consulta de um advogado de sua confiança. Isso é importante porque senão ele vai produzir o Fale Conosco. E segundo as normas éticas da OAB, a gente não pode fazer isso. Então é importante colocar isso aqui. Além disso, ele vai produzir roteiros para vídeos curtos, Reels, com duração de até 1 minuto, apresentando em texto corrido, com parágrafos curtos para facilitar a leitura e a gravação. E o tom deve ser acessível, informativo e profissional, respeitando os limites éticos da advocacia para não ter ali a questão da propaganda direta. E um ponto muito importante, a linguagem deve ser extremamente simples, voltada para pessoas humildes, muitas das quais podem ter baixa escolaridade ou dificuldade de leitura. Porque a gente sabe que se você cita um BPC-LOAS para um idoso, ele não vai saber o que é isso, entendeu? Então você tem que explicar de forma extremamente clara. E aqui eu já citei um exemplo, ó. Termos jurídicos devem ser evitados ou substituídos por expressões do dia a dia, como usar no lugar de BPC/LOAS benefício de um salário mínimo, porque a gente substitui os termos rebuscados. E por último, a clareza é prioridade, o conteúdo deve ser fácil de entender, mesmo não sendo para quem não tem conhecimento jurídico. E eu já citei também alguns benefícios que a gente vai tratar aqui dentro desse GPT. Você vai adaptar a sua realidade, é claro. Então, vou copiar todo esse prompt aqui que eu criei. Você pode fazer da sua forma. O importante é colocar a linguagem clara e tudo que eu citei aqui. E vou colocar aqui dentro do meu agente. Eu vou mandar e ele já vai citar aqui para mim, ó, que está atualizando o GPT. O que isso significa? Que ele está nutrindo o GPT, esse agente, com as informações que eu passei. Aí ele já vai pedir um nome, né, para você no GPT. Eu vou colocar o que está de padrão aqui, mas vocês podem fazer da forma de vocês. Confirmado. Enviei. Ele vai fazer uma imagem do perfil também. Eu não me atento muito a essas peculiaridades em si, porque isso não vai interferir na qualidade do conteúdo. É meramente para você encontrar ele depois. Criou uma imagenzinha genérica, você pode pedir para refazer, mas nesse caso não é necessário. Ó, e eu já nutri ele com as informações tudo em um prompt só. Mas quando eu crio um GPT desse aqui para ajudar na operação, por exemplo, eu fico conversando com ele várias horas, para vocês terem noção. Tem chats aqui que eu chego a conversar mais de 1 hora, porque eu clico aqui no botãozinho de falar e vou nutrindo ele com todas as informações que eu sei sobre essa área de atuação, justamente para que ele fique muito bem alinhado com a minha forma de atuar e a minha forma de fazer as coisas, né? Então vamos lá. Tendo feito isso tudo aqui, nós conseguimos partir para a próxima etapa. Eu já vou criar ele dessa maneira, mas você pode acrescentar as informações necessárias. Vou clicar em criar. Eu sempre deixo qualquer pessoa com o link, não quero na loja do GPT, mas eu quero compartilhar com outras pessoas da minha equipe.
Vou salvar essa informação aqui e ele já vai criar o agente para mim. Esse é o link para eu compartilhar com outras pessoas. Aí você vai me falar, e se eu perder esse link? Não tem problema nenhum. Você vai fechar aqui, vai voltar. Lá naquela mesma aba que eu cliquei, né, GPTs, vai ter o seu agente aqui, ó, Meus GPTs. Conteúdo previdenciário Nave. Então, é só eu clicar nele que eu consigo acessar e eu consigo editar e colocar mais informações. Agora, essa aqui é o pulo do gato que vai ajudar bastante vocês também. Você consegue subir arquivos. Então, se você tiver material textual sobre a sua área de atuação, coisas bacanas, até petições, por exemplo, você pode subir aqui, que ele vai usar como banco de dados a princípio para poder criar os conteúdos. Vou voltar aqui e já vou utilizar ele para criar um conteúdo. Ó. Faça um roteiro de Reels para o benefício do Los idoso. Conforme estrutura citada anteriormente. Pronto. Fiz esse prompt aqui. Vou mandar para ele. E ele já vai criar daquele jeito que eu expliquei, ó. Ele vai criar em formatos de texto corrido, né? Que é um texto sem aquele cena 1, cena 2. E ele só vai dividir a estrutura, ó. Início, explicação, condições e a chamada para ação. Tá vendo, ó? Você conhece algum idoso que nunca contribuiu com o INSS, mas precisa de ajuda para viver com dignidade? Então, ele já citou ali a dor do idoso e não citou nenhum termo rebuscado. E ele já explica aqui embaixo, ó, existe um benefício do governo que garante o salário mínimo de um mês por mês para idosos com 65 anos ou mais, que não tem condições de se manter sozinhos. Ou seja, eu não poderia não entender nada dessa ação, mas eu conseguiria tranquilamente entender o que esse texto está dizendo, que é um benefício para mim, tem mais de 65 anos e não consigo me manter sozinho. E no final, se você conhece alguém que se encaixa, procure um advogado de confiança. Esse direito pode mudar a vida de muita gente. Então, ele não fez chamada direta. Ficou exatamente com o que eu tinha pedido. Vou pedir um post agora. Agora, faça um post desse mesmo tema. Então, ele vai produzir. Eu poderia usar algo semelhante ali do Reels, mas eu posso pedir para ele fazer exclusivamente. Olha lá, ó. Idoso com 65 anos ou mais pode ter direito a um salário mínimo do governo. Afirmou, perfeitinho ali. É esse tipo de linguagem que a gente deve usar para atrair o público dessa área em específico e também das outras, de forma simples. E, basicamente, é isso que você vai precisar saber sobre esse agente do ChatGPT. De novo, por que é vantajoso usar um chat do GPT, um agente, né, no lugar de um chat normal? Porque toda vez que você quiser a informação pura, conforme você abasteceu ele, é só você clicar lá em Meus GPTs e acessar ele de forma pura para não ter nenhuma sobreposição de informação. Então, basicamente, esse foi o conteúdo de hoje. A gente vai trazer conteúdo simples desse aqui para ajudar na produtividade do seu escritório, na produção de conteúdo, na prospecção de clientes, de forma bem simples e direta. Jogamos aqui no YouTube porque é onde a gente consegue colocar aulas um pouco mais extensas, mas não necessariamente aulas que vão ser maçantes e desgastantes. A gente está aqui há quase 9 minutos falando e eu tenho certeza que você já vai conseguir produzir conteúdo de uma forma muito bem específica e rápida para o seu escritório. Então, até lá, nos vemos na próxima.